Oi, pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos falar aí um pouquinho sobre a diferença de arranjo, de permutação e combinação. Então, aqui, ó, permutação. Permutação nada mais é do que quando a gente tem a mesma quantidade de opções igual à mesma quantidade de posições. Como, por exemplo, em anagramas, onde a gente tem, como, por exemplo, assim, com a palavra beijo. Quantas outras palavras a gente consegue formar com essas mesmas letras, né? Então, nesse caso aqui, a gente só precisa trocar as letras de lugares para formar novas palavras. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 opções. E a gente vai continuar mantendo 1, 2, 3, 4, 5 posições, tá? Então, tenho a mesma quantidade de opções e de posições, permutação. Ou ainda a gente poderia fazer, tenho o número 2, 3, 5. De quantas maneiras, quantos números eu consigo ter só trocando esses números de lugar, né? Então, poderia formar aqui, ó, 3, 2, 5, 5, 3, 2. Então, a gente ainda teria aqui, ó, 1, 2, 3 opções para formar. 3 opções e a gente ainda trabalharia com 3 posições. Então, ó, 3 opções, 3 posições, permutação. Por quê? Vamos pensar assim, ó. A gente tem essas 3 casinhas aqui, certo? Ó, do número aqui. Nessa primeira casinha, a gente teria as 3 opções para trabalhar. Na segunda casinha, tirei uma, eu vou ter 2 opções para trabalhar, ou 3 ou 5 na segunda casinha. Se eu escolhi uma aqui e um número aqui, só vai me formar uma opçãozinha aqui na terceira linha. Então, aqui ó, a gente tem um fatorial, por isso que a fórmula lá de permutação é n fatorial. Porque eu não tenho que descontar nada aqui, ele vai sempre chegar a 1. Ó. A gente pode conferir isso também aqui no beijo. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções de letras para usar aqui na primeira casinha. Se eu usar, por exemplo, o B aqui, na segunda casinha aqui, só vai me sobrar 4. Ó. 1, 2, 3, 4 opções. Se aqui e aqui eu usei uma e aqui uma, aqui vai me sobrar 1, 2, 3 opções. E assim por diante. Então, na permutação, sempre vai chegar até 1. Por isso que a fórmula é fatorial, só de n, né, da quantidade de opções. Ou de posições, tanto faz, porque os dois são iguais. No arranjo, o problema maior que as pessoas têm de distinguir arranjo e combinação, tá? No arranjo, aqui a ordem importa. Ordem importa. Na combinação, a ordem não importa. O que é isso? A ordem importa e a ordem não importa. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. A gente, normalmente com número, quando a gente trabalha com número, é arranjo, tá? Porque o número, quando a gente forma, aqui, ó, por exemplo, esse daqui. Quando a gente forma 2, 3, 5, é um número diferente do que de formar 3, 2, 5, que é diferente de formar 5, 3, 2. Mesmo que a gente mude esses números de posições, de ordem, ele vai nos gerar novos números. Então, a ordem importa, tá? Então, vamos ter um exemplo com nomes aqui. Então, a gente montou uma chapa. A gente precisa montar uma chapa. A gente tem as seguintes crianças, né? Maria, vamos fazer Maria com M maiúsculo, né? Português. Maria, José e Vinícius. E a gente quer saber de quantas maneiras distintas a gente consegue montar uma chapa presidencial com essas 3 crianças para a escola lá. Então, aqui a gente pode montar com que Maria seja presidente, né? Aqui é a linha dos presidentes. E a gente pode ter José como vice, a gente pode ter Maria como vice-presidente e Vini como vice, a gente pode ter José como presidente
perdão, não é isso que eu queria. Maria como vice, opa, ou a gente pode ainda ter Vini e Maria como vice. E a gente pode ter várias outras formas, tá? Mas assim, ó, vocês percebem que se eu ter Maria como presidente e José como vice, é diferente de eu ter José como presidente e Maria como vice? Vai ter uma diferença na chapa. Por mais que a gente está usando os mesmos nomes, ó, Maria e José, assim como Vini, ó. Se eu usar Maria como presidente e Vini como vice, e Vini como presidente e Maria como vice, a gente tem um novo grupo, um grupo diferente, mesmo que a gente tenha trabalhado com Maria e Vini, tá? Em ambos os grupos. Então aqui, ó, a ordem importa, tá? Normalmente isso acontece porque a gente tem uma hierarquia, presidente, vice-presidente. Nos números a gente tem hierarquia, onde o 2 é menor que o 3, que é menor que 5. Então, tendo hierarquia, é arranjo, a ordem importa, tá? E aqui, por exemplo, ó, a gente tem 3 opções e a gente tem 2 posições, né? A chapa de 2 pessoas. Então, 3 opções, 2 posições. 2 posições. Então, se eu fizer lá o fatorial aqui, ó, a gente tem 3 casinhas, ó. Não, 2 casinhas, desculpa. Na primeira casinha, a gente pode escolher Maria, José ou Vini, né? Então, vamos escolher, por exemplo, Maria. A gente tem 3 opções aqui, tá? Na segunda casinha, se eu escolher Maria, eu vou ter que escolher um outro, porque a gente não consegue duplicar uma criança, né? Então, a gente precisa escolher o José ou Vini. Então, a gente teria 2 opções aqui. E observem que a gente tem 2 casinhas, mas a gente tem um fatorial aqui, só que a gente não vai chegar até 1, porque a gente não tem essa quantidade igual. Então, a gente precisa descontar essas casinhas que faltam para chegar até o 1 aqui, ó, como acontece no fatorial, tá? Porque senão a gente vai ficar multiplicando os números e vai dar um número a mais do que a gente precisa, que é o correto, tá? Porque as casinhas aqui não bate. Então, para descontar, aqui, ó, a gente tem a fórmula lá, n fatorial, n menos p. Porque se eu tirar aqui, ó, n menos p, eu tenho 3 opções, né? E uma casinha, n menos p aqui vai estar 3 menos 2. Então, a gente está excluindo uma casinha aqui, ó, que é a casinha restante para chegar até o 1. Então, a gente tem essa exclusão aqui, que isso daqui nada mais é do que excluir as casinhas para chegar até 1. Por isso que a gente tem essa fórmula aqui para arranjo. Ou a gente pode fazer direto na casinha, sabendo que nunca vai chegar até 1, tá? E a combinação, ó, onde a ordem não importa. Então, na combinação, vamos pensar assim, ó. Vamos usar os mesmos nomes aqui, ó. Maria, José e Vini. A gente tem essas 3 crianças e a gente só quer montar grupo de 2. Simplesmente assim, grupo de 2 crianças, tá? Para fazer alguma brincadeira ou um trabalho de escola, por exemplo. Então, se a gente montar o grupo Maria e José, vai ser a mesma coisa que a gente montar o grupo José e Maria, né? Se a gente montou ele aqui, tipo, esse grupo não deveria existir, porque já está montado aqui. É a mesma coisa. Então, por isso que aqui, ó, mesmo que eu troquei a ordem das opções, ela não vai importar, ela vai ser igual, entendeu? Então, por isso que aqui a ordem não importa na combinação. E para a gente fazer a combinação aqui, ó, a gente pode pensar da mesma forma. Tenho duas posições, né? Aqui, 2 posições e 3 opções. Então, aqui a gente também usaria aqui, ó, na primeira casinha, a gente teria Maria, José e Vinícius como opção, então seria 3 opções. Se eu usei uma das crianças na primeira casinha, na segunda só me sobram 2. Só que se eu fizer isso, eu vou estar contando essas ordens invertidas, que para mim, na combinação, ela deve ser desconsiderada, porque é a mesma coisa que o grupo da ordem de outra ordem, com as mesmas opções. Então, por isso que a gente vai dividir sempre aqui, ó, pela quantidade, pelo fatorial da quantidade de casinhas, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 2, aqui vai nos dar 6. 2 fatorial nada mais é do que 2 vezes 1, que é igual a 2. 6 dividido por 2, 3, ó. Então, a gente está reduzindo. Aqui nos daria 6 opções, né?
6 grupos de 6 chapas diferentes para montar com essas 3 crianças. Aqui a gente consegue só montar 3 grupos com os nomes Maria, José e Vinícius, que seria Maria e José, Maria e Vinícius, José e Vinícius, Maria e José, Maria e Vinícius, José e Vinícius. Só tem essas 3 opções, porque senão eu repetiria. Então é por isso que a gente tem que fazer esse desconto aqui, ó, esse fatorial da quantidade de casas que o problema disponibiliza para a gente. Então, a ordem não importa, ou seja, se eu alternar, ele vai me gerar grupos semelhantes à ordem invertida. Então, a gente está trabalhando com combinação. A gente está só fazendo uma combinação de pessoas, combinando pessoas, tá? Então, aqui a gente está arranjando grupos com hierarquia para arranjo. Então, espero que vocês tenham compreendido aí a diferença desses 3. Só fazendo exercício para a gente conseguir fixar bem a compreensão. Então, não deixe de procurar exercícios e resolver. E até a próxima. Tchau!